entender. É muito comum, tá? Eu escuto todo dia isso, professor, não estou entendendo, não estou entendendo, não estou entendendo. Isso é normal. Seria anormal tu assistir uma aula mequetrefe, fazer meia dúzia de exercícios em casa e sair entendendo física. Seria absurdo. Não é normal quando isso acontece. O dia que tu assistir uma aula de física, fazer meia dúzia de exercícios e falar, não, estou entendendo. Olha, tem alguma coisa normal acontecendo. Aí é anormal. Tá? Então não é normal entender de cara e sair resolvendo tudo e acertando tudo. Normal é sair se arrombando, sair errando, sair entendendo tudo errado. E depois com sofrimento e dor pela derrota, o cara vai crescendo na vida e vai, agora eu estou começando a entender um pouquinho de física. Aí se tu ficar uns 20 anos estudando física, tu vai ser foda em física. Como é para poucos isso, muitos de vocês vão terminar o ensino médio, mesmo que com 10 em física, não sabendo grandes coisas de física. Porque de fato, a física de verdade para entender a natureza, ela é chatinha. Até porque, tu imagina, eu uso uma linguagem matemática aqui, e vocês sabem, nós temos que ser realistas, muitos de vocês têm a matemática básica apodrecida, é só faltava entender. O cara já não entende da linguagem matemática. Aí vai usar física, que é pura linguagem matemática para entender o mundo. Então não se espantem se vocês não estiverem entendendo, e se estiverem entendendo, desconfiem, que é possível que esteja iludido. O que é D? Densidade. O que é M? Massa. V, volume. E isso eu tenho a obrigação de saber depois das nossas discussões. Saber que pressão, força sobre área. Agora, se nem o nome da letra tu lembra, a culpa não é minha, tu pode ter certeza. A culpa não é minha, porque realmente faltou leitura. Eu te recomendo ler a apostila, tem gente que não lê. Eu te recomendo anotar cada maldita linha da apostila que tu não entendeu para tu vir discutir com a gente. Tem gente que não faz perguntas sobre a apostila e é impossível que tu tenha entendido tudo. Se tivesse entendido tudo da apostila, tu ia ser um gênio em física. Tá entendendo? Então só de tu não me vir com uma pergunta, professor, o que tá querendo dizer essa parte da apostila que eu li da matéria e não entendi? Só isso não acontecer já é um grande indicativo de que alguma coisa errada acontecendo. Outra, galera, eu nunca li um livro técnico uma vez e entendi, tá? Eu já cheguei a ler 15, 12 vezes a mesma passagem e ainda ficar, o que ele quer dizer com isso, filho da mãe? Tá? Então é duro mesmo, física não é fácil. Eu tenho uma tarefinha para corrigir sobre isso, se vocês têm que me manter atento. Eu às vezes esqueço de corrigir uma tarefa, então tem uma tarefa grande aí para corrigir, para a gente trabalhar principalmente com o teorema de Stevin, ó. Mas como eu estou um pouco atrasado, e como eu percebo que vocês não leem a apostila, eu vou dar um gás aqui para finalizar a parte teórica da apostila e passar mais tarefas ainda, para depois a gente detonar a apostila corrigindo essas tarefas que estão faltando. Sim, isso aqui é o teorema de Stevin, que diz que a pressão num certo ponto superior de um líquido, de um fluido, é igual à pressão em cima desse ponto, mais ρ vezes G vezes H, onde ρ é a massa específica do líquido, o G, a aceleração da gravidade, e H, a altura entre o ponto onde a pressão era P0 e o novo ponto onde a pressão é P. Não estou entendendo, professor. Aqui eu tenho um ponto que tem uma pressão P0. Aqui eu tenho um ponto mais no fundo desse líquido que o ponto é P. Se eu sei a altura H entre os pontos, se eu sei a densidade do líquido e a aceleração da gravidade, para eu relacionar a pressão em cima com a pressão embaixo, eu uso o teorema de Stevin. Olhando para essa formuleta, quantas perguntas eu posso te fazer? 5 perguntas, parabéns. Qual é a pressão lá no fundo? E eu tenho que te dar a pressão em cima, a densidade, a gravidade e a altura. Qual é a pressão lá no fundo? No início, perdão, eu vou ter que te dar a pressão no fundo, densidade. Qual é a densidade do líquido? Eu tenho que te dar as duas pressões, a aceleração da gravidade e a altura entre os pontos. Qual é a aceleração da gravidade desse planeta maluco, sabendo que a pressão é tal, a densidade é tal e a altura é tal? Última pergunta possível, qual é a profundidade? Sabendo todo o resto. Por isso que era para ser fácil e não difícil. Porque toda maldita conta, tu vai ter uma fórmula pronta para ti na tua cara e tu vai ter todas as letrinhas, menos uma. Se tu não tá achando, tens é que ler mais. Então tem gente que não sabe ler direito e acha que não entende física. Ah, física eu não entendo não. É que tu não sabe ler direito. Aí na hora que tu vai ler a questão de física, tu não interpreta ela e não consegue fazer as contas. Porque o problema nem em física tá às vezes. Então eu digo, a maioria dos meus alunos tem problema em física, não é física o problema dele é matemático e de interpretação de texto. Se souber interpretar texto, souber matemática, a física passa a ser bobagem, certo? Então,
Já estou te alertando aqui para as possibilidades de questões envolvendo o teorema de Stephen. Mas hoje eu vou te ensinar coisas muito mais legais. Olha só o que é vaso comunicante, cara. São caninhos conectados um ao outro. Caninhos que se comunicam. Aí eu pego nesse caninho e jogo vários tipos de líquidos imissíveis. O que é um líquido imissível? Que não se mistura. Parabéns, ó. Aqui eu tenho 2 líquidos. Aí tem um terceiro líquido verde que vai daqui até aqui. Depois eu tenho mais um líquido roxinho. Aqui meio. Não, mais um branquinho aqui, pronto. Eu sei, olha que curioso, eu sei a densidade desse líquido 1, a massa específica. Eu sei a massa específica do líquido 2. Eu sei a massa específica do líquido 3. Só que eu não sei a massa específica do líquido 4 roxinho. Eu conheço a massa específica do líquido 5. Eu montei esse experimento. Que experimento, senhor? Um tubo transparente no laboratório. E botei um pouco de cada líquido ali. Eu peguei uma régua e consegui medir a altura do líquido 1. Eu medi a altura do líquido 2. Muita atenção! Eu peguei esse ponto mais baixo do líquido verde, ó. Tracei uma reta aqui. Descobri qual era a altura de líquido verde, H3. Medi qual era a altura do líquido H4 e medi a altura do líquido 5, H5. Ou seja, a única coisa que eu não conheço aqui é a densidade do líquido roxo. Dá para fazer uma conta e descobrir qual é a densidade do líquido roxo, sabendo todo o resto. A conta completa eu vou fazer uma vez na vida, uma vez na morte. Depois eu só vou fazer a técnica rápida para ganhar tempo. Vocês devem concordar comigo que já que esse ponto branco aqui está numa mesma altura e dentro de um mesmo líquido, o líquido verde, a pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. Vê se tu concorda comigo. Se no ponto A a pressão fosse maior, o líquido verde ia ser empurrado para a direita. Se a pressão no ponto B fosse maior, o líquido verde ia ser empurrado para a esquerda. Se esse líquido está paradinho, em equilíbrio, com certeza é porque a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Tudo bem para vocês? A pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Mas como é que se calcula a pressão no ponto A pelo teorema de Stephen? Vamos ver. É o P0, que é lá em cima, mais ρ vezes G vezes H do líquido amarelo, mais ρ vezes G vezes H do líquido vermelhinho, mais ρGH do líquido verde. Então PA é P0, que é lá em cima, mais a pressão gerada pelo líquido 1, ρ vezes G vezes H1, mais a pressão gerada pelo líquido 2, ρ2 vezes GH2, mais a pressãozinha gerada pelo líquido 3. Isso é igual. Da onde vem a pressão gerada no ponto B? Vamos ver. Tem o P0 aqui em cima, concorda comigo? Mais ρ5 vezes G vezes H5, mais ρ4 vezes G vezes H4. O que eu posso fazer agora para essa equação melhorar? Eu vou cortar o P0 na direita e na esquerda, né? Vou subtrair P0 em ambos os lados, tudo bem para vocês? E já que todas as parcelas têm a gravidade, eu posso dividir por G ambos os lados. E a gravidade seria eliminada da equação, então. Então ficaria ρ1 vezes H1, mais ρ2 vezes H2, mais ρ3 vezes H3, mais 3 pontinhos, porque podem ter infinitos líquidos, né? É igual a ρ5 vezes H5, mais ρ4 vezes H4, mais blá blá blá. Esta é a famosa equação para vasos comunicantes. Ou seja, como é que são as questões de vasos comunicantes? O cara te dá um tubinho com os tipos de líquido, te fala tudo e te pergunta ou a densidade de um dos líquidos ou a altura de um dos líquidos. É a única pergunta que pode acontecer. Todo o resto ele tem que te dar de mão beijada. Tu vê, cara, é assustador. Geralmente são só 2 líquidos, um líquido de cada lado. Aí tu faz ρ vezes H de um líquido é igual a ρ vezes H do outro líquido. Eu te dou tudo menos uma das letrinhas, tu isola a letrinha. Tá multiplicando, passa dividindo, mais, passa menos, a mentirinha confortável. Tu vê, né, cara? Então a teoria, ela é... E tu vê tudo feito com letra, né? Isso rebenta o aluno. O aluno fica perdido, meu Deus, que letra nada é essa? Ai, ai, ai.
Aí depois tu bota númerozinho para fazer a continha e tal. Por que tu não faz com número, professor? Porque aí fica fácil para ti. Eu tenho que tornar difícil. Quanto mais difícil ficar para o teu cérebro, mais bombado ele fica, mais inteligente tu fica. Quanto mais na boquinha eu te dou a comida, mais fraco tu fica da cabeça. Então eu não posso chegar e dar uma aula idiotinha. Ó, olha o exemplozinho com númerozinhos. Porque fica fácil demais. E o objetivo é tornar difícil. Isso que vai te deixar capaz. Então já vou passar uma questão para ti, tá? Já vou passar uma questão dessa aí para ti. Lei de Pascal. Olha que legal a lei de Pascal. Vocês só estão aqui na sala de aula agora porque o pai de vocês usou a lei de Pascal para trazê-los para a escola. Sem a lei de Pascal, provavelmente alguém teria morrido na vinda para a escola. Que legal, né? Olha por quê. Vê se não é óbvio isso aqui, amigo. Isso aqui é um bujão de gás. Redondo assim, professor? Redondo. Já viu os caminhões que tem um globo redondo em cima? Ali é gás liquefeito, ó. É gás liquefeito. E aqui em cima tem uma partezinha que não está completamente cheio, mas tem gás aqui dentro também. Suponham vocês que aqui em cima a pressão era de 3 atmosferas, a pressão naquele gás ali. E aqui embaixo, próximo do fundo do recipiente, a pressão já era 7 atmosferas. Tem uma altura de líquido ali, né? Com certeza, quanto mais profundo, maior a pressão, né? Por algum motivo técnico, o responsável pelo transporte desse gás achou mais seguro aumentar a pressão ali em cima do gás. Ele achou mais seguro aumentar a pressão de 3 para 5 atmosferas. Eu te pergunto, quanto que vai ser a nova pressão naquele ponto lá? 9. Como é que tu concluiu que era 9 se tu nunca teve essa aula? Ah, o ser humano, né? O ser humano é danado. Ele pensou, aumentou 2 atmosferas ali em cima. Eu acho que lá embaixo vai aumentar 2 atmosferas. É verdade. O problema é que o primeiro homem que documentou isso e que provou que isso era assim foi o Pascal. Por isso que esse raciocínio bobo hoje é chamado de lei de Pascal. E como é que se escreve a lei de Pascal? Quando um fluido sofre uma variação de pressão, todos os pontos desse fluido sofrem a mesma variação de pressão. Ó, a lei de Stevin. Tu teria aprendido ela muito melhor se tu tivesse lido sobre ela na apostila antes da aula, como eu já venho recomendando há tempo. Certo? E aqui chegou o volume 2, meu querido. Acabou a leitura de apostila. A aula que vem, tu vem com a apostila lida. Eu tiro as suas dúvidas e a gente fica fazendo só exercício a aula toda. Vai parar com essa babaquice de eu ler pra ti a matéria. Isso é um absurdo. Isso é um crime contra a tua cabeça. Certo? A aulinha. Expliquei a lei de Pascal pra vocês. Isso é um absurdo. Tinha que ter lido a lei de Pascal. Tinha que ter lido e vir me perguntar, professor, essa parte aqui da apostila eu não entendi o que ele quis dizer, que esse Pascal disse aqui. Eu entendi. Aí fica gostosa a aula, aí a aula fica moderna, assim a aula fica nojenta e arcaica e ninguém aprende. Entra aqui, amanhã é Pascal. O que o Pascal falou mesmo? É assim que acontece. Quando um fluido sofre uma variação de pressão, todos os pontos desse fluido sofrem a mesma variação de pressão. Show de bola, simples assim. E é a lei de Pascal que explica o funcionamento da prensa hidráulica, que salva a tua vida toda vez que teu pai pisa no freio do carro. Então olha só, imagine vocês que eu tenho um vaso comunicante, ele está cheio de óleo, aqui tem um êmbolo móvel, tipo o êmbolo da seringa, e aqui tem óleo, e aqui tem um outro êmbolo, ó. Esse êmbolo ele é redondo, tá gente, ó, tá virado para ti agora, ó. E ele pode se movimentar ali naquele tubo sem vazar óleo, chama êmbolo móvel, tipo da seringa. Beleza? A seringa tem aquele êmbolo móvel vedadinho com a borrachinha preta, né? O motor do carro ele tem 4 êmbolos móveis, que são os pistões, certo? E aí tem o cilindro em volta desse êmbolo. Só que o do carro não é de plástico, né? Tem que explodir lá dentro do motor e não pode arrebentar aquilo lá, né? São anéis de aço que vedam os cilindros dos carros. Beleza. Se tiver numa mesma profundidade e for o mesmo líquido, o que tu pode falar do ponto A embaixo do cilindro, do êmbolo, e o ponto B? Olha que legal, como eu usei esse raciocínio aqui, né? Eu queria que tu, depois de ter visto eu usar o raciocínio, falasse, professor, nós podemos dizer que a pressão A é igual à pressão B. Porque se a pressão for maior em A, flui para lá. Se a pressão for maior em B, flui para cá. Se está parado, a pressão é igual. Mas como é que se calcula uma pressão nessa vida? Força
A força que estiver atuando no êmbulo A pela área do êmbulo A tem que ser igual a força atuando no êmbulo B dividido pela área. Quer dizer que se a área B for 10 mil vezes maior que a área A força B 10 mil vezes maior que a força A. Quer dizer que com um dedinho minguinho fazendo força aqui, tu pode levantar 100 mil toneladas no êmbulo B. Senhor, você quer me dizer que com essa máquina idiota, um tubo grosso e fino, eu posso ficar infinitamente forte? Isso. Isso. Exatamente o que eu estou querendo te dizer. Ou tu achava que o teu pai parava 2 toneladas do carro com um leve apertar no freio porque ele é muito forte? Não, né? Aquela força que faz o carro parar, ela é criada devido à prensa hidráulica. O teu pai aperta com o pedal no êmbulo pequenininho e o disco de freio vai ser espremido no êmbulo grosso. Então tu faz 1 newton de um lado e aparece 1000 newtons do outro lado. Olha que interessante. Prensa hidráulica. Já viram aqueles caminhões com a basculante levantando a caçamba? É o êmbulo grosso. O motor do caminhão está espremendo óleo no êmbulo pequenininho. Se a diferença entre as áreas do êmbulo for 10 mil, tu ganha 10 mil vezes mais força. Mas deves pagar um preço para isso, né? A natureza deve pagar um preço, deve cobrar um preço para isso. Se eu abaixar 1 metro aqui o êmbulo fino, será que vai subir 1 metro lá? Não vai subir 1 metro lá, né? Então tu vê, tu ganha força, mas tu perde deslocamento. Se tu ficou 1000 vezes mais forte, para erguer 1 metro ali, tu vai ter que empurrar 1000 metros do outro lado. Mas aí tu bota uma bomba, né, que vai empurrar pra gente, não vai precisar ficar empurrando 1000 vezes ali, resolve o problema. Certo? Prensa hidráulica. Olha a fórmula, cara! Olha a fórmula! Quantas perguntas? 4 possíveis perguntas, né? Ou eu peço a pressão, ou eu peço a força, ou a área do êmbulo pequeno, ou eu peço a força ou a área do êmbulo grande, tendo fornecido as outras 3 letras. Tu vê, não tem como eu te pegar. Certo? Que eu posso fazer uma interpretação bonita, uma questão longa para tu ficar nervoso, botar números bizarros para ver se a tua matemática está apodrecida ou não, que é o que eu sempre faço. Certo? Aí alienígena, uma prensa hidráulica alienígena. Sempre tem que ter isso, mas a conta final é boba. Outra, o êmbulo vai ser redondo. Qual é a área de um círculo? Πr ao quadrado, tá vendo? Acabamos de falar isso, já esqueceu, mostrando que a aula não funciona porcaria nenhuma. Acabei de te contar que é deduzir pra ti, inclusive, né, que a área da circunferência é πr ao quadrado. O cara vai lá e acha que é a circunferência, que é 2πr. Então é isso que é o perigo. O perigo, na verdade, é o pouco exercício que tu faz, o pouco esforço que tu faz. Se teu filho é bom de jogar, pai, e é bom em física e matemática, ele tá te mentindo. Porque o jogo dele exige muito mais raciocínio, muito mais difícil do que eu preciso pra física e matemática dele. Acreditas nisso, cara? Então não deixa ele te mentir. Papai, eu tenho dificuldade em física e matemática. Ah, e tu é bom em jogo? Não. O professor me contou que é mentira tua. Isso é sacanagem tua. Quem joga bem na internet, quem entende de internet, tem raciocínio para física e para matemática, só não faz porque não gosta, né? Ou porque não foi exigido, né, pai? É isso aí. Prensa hidráulica, que baba, hein? Ou o formulário já estava legal, ficou mais legal ainda. Deixa eu reescrever meu formulário. Densidade, pode ser densidade relativa também, lembra? Que é a densidade A sobre a densidade B. Tem pressão, força sobre área, tem o teorema de Steve, e agora surgiram mais 2 fórmulas. Rho vezes H mais Rho vezes H mais 3 pontinhos é igual. Rho vezes H mais Rho vezes H mais 3 pontinhos. E finalmente, força sobre área é igual a força sobre área. E para encerrar essa parte de hidrostática e a gente só fazer exercício para finalizar o volume 2, um último comentário. Essa aqui data de 300 a.C. só, esse último comentário. Que loucura, né, cara? Estou em 2014 te ensinando um raciocínio que surgiu em 300 a.C., há 2.300 anos atrás, né, cara? Eu fico apavorado, eu me sinto idiota quando eu faço isso. Eu fico pensando, como é que em 2014 eu sou tão retardado e os caras em 300 a.C. eram tão foda, né, cara? Meu Deus, como é que pode isso? Olha que legal essa ideia. Empuxo, também conhecido como o princípio de Arquimedes.
Galerinha, ou lei de Arquimedes, alguns livros trazem. Olha que bicho foda esse Arquimedes, cara. Olha a filosofia do cara para matar a charada aqui. Ele percebeu o seguinte, uma pedra tá fora da água, difícil de segurar. Mergulha a pedra na água e ele levantava a pedra com uma mão. Que engraçado, né? Quando um objeto está mergulhado na água, dá a sensação de que ele é mais leve, né? Certo? Mas ele percebia que para o objeto ser mais leve, já que o objeto não sofreu uma transmutação mágica ao entrar na água, é porque a presença do líquido empurrava o objeto para cima, ajudando ele. Tudo bem para vocês? Aí olha só a filosofia do cara para achar uma maneira para calcular essa força. Olha que bicho cretino. Ele pensou o seguinte, ó. Pega um aquário com água, paradinho. Imagina uma esfera ou um corpo de água lá dentro. Existe aquele corpo de água lá dentro, né? Existe, né? Só tu imaginar. Ele só não está com o seu contorno definido. E aí tu pode contornar ele com o jeito que o teu cérebro quiser. Eu vou imaginar uma esfera de água lá. Vamos tirar essa esfera de água do aquário. Tirei a esfera de água do aquário. Solta. Esparrama no chão. Então, peraí. Arquimedes não sabia que massa atrai massa. Ele não sabia por que a bunda dele estava sempre sendo atraída pela Terra. Nós sabemos que massa... Quando aquela esfera de água está dentro d'água, ela parou de ser atraída pela Terra? Não, né? Como é que ela não cai, então? Porque a água em volta dela, de alguma forma que nós ainda não sabemos, está empurrando ela para cima. Com que força essa esfera de água está sendo empurrada para cima? Com a mesma força que ela está sendo atraída para baixo. Então tu vê, viajando na maionese, eu percebo que uma esfera de água dentro da água tem o seu peso, mas tem uma força empurrando ela vertical para cima com o mesmo valor do peso. Adivinha o nome dessa força? Empuxo. Então, peraí. O empuxo que vai atuar no corpo vai ser igual ao peso daquele líquido que está ali. Como é que se calcula peso mesmo, M? Só que é comum a gente trabalhar com a massa de líquidos? Não, eu prefiro usar a ideia de densidade para calcular o volume. A massa é igual ao quê? Volume vezes? Então eu posso dizer, ou ρ, né? Tu lembra, né? A ideia de densidade é a mesma ideia de massa específica, né, galera? Certo? Então eu vou usar o ρ para ficar chique. Quem é que eu posso colocar no lugar do M, então? ρ vezes V. Geralmente a galera escreve ρ vezes G vezes V. Deixa eu ver se tu entendeu. O que é isso aqui? A densidade do líquido. A aceleração da gravidade no local onde está ocorrendo o fenômeno. Que volume? O volume da esfera que eu imaginei, né? Tudo bem para vocês? Agora, olha que interessante que eu vou te falar. Não conta para ninguém, mas eu vou pegar essa esfera de água e vou colocar no lugar dela uma esfera de aço maciço, do mesmo volume. Quem é que estava empurrando a esfera para cima? A água. Tu acha que essa água agora, já que eu tirei a esfera de água e botei uma esfera idêntica de metal maciço ali, tu acha que a água vai fazer uma força diferente nessa esfera? Só que faltava, né? As moléculas de água se conversam. Oh, agora é uma esfera de aço. Vamos empurrar diferente para cima. Faz sentido? Não faz, né? Ou seja, não interessa qual é o corpo que está mergulhado lá. Sendo um corpo de água, de aço, de isopor, de bosta de vaca, o que importa é que o volume que ele tem vai definir a força com que ele é empurrado para cima. Porém, se fosse de aço maciço, vai flutuar? Não, porque o peso é maior que o empuxo. E aí o aço maciço afunda. Não conta para ninguém, mas eu vou tirar a bola de aço maciço e vou botar uma bola de isopor. Maciço, mas isopor lá dentro, com o mesmo volume da esfera de aço. O empuxo vai mudar? Mas o peso muda. Como o empuxo é maior que o peso, se eu soltar a esfera de isopor, ela flutua. Tu entendeu a ideia, cara? A ideia é muito simples. A gente calcula o empuxo que vai atuar no corpo e compara com o peso. Se for maior, afunda. Se o peso for maior, afunda. Se o peso for menor, flutua. E se empatar, fica onde ele está. Só isso.
densidade ou massa específica, aceleração da gravidade e volume do líquido deslocado. Aquele volume é o volume que está mergulhado debaixo da água. Só isso. Eu quero que vocês arrisquem só alguns exercícios sobre essa aula. E aí eu já vou corrigir o exercício que eu estava devendo também. Anota aí pra mim, ó. Lá na página, pode fazer a página 44. Depois, a página 50. E finalmente, a página 57. Essas 3 páginas aí, finalizando ela, a gente já vai estar bem perto do final da apostila. Isso aí a gente vai continuar hoje. Hoje à tarde. Seria só para você. Sim, porque o trabalho é na quarta-feira, não vou usar a aula de matemática, é só a matéria anterior. Bom almoço, galerinha. Até daqui a pouco.